Olá, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mídia Esportiva. Hoje vamos falar sobre o emocionante desfecho do Campeonato Brasileiro Série A de 2024, que terminou com grandes histórias e muitas emoções. Olha, gente, o grande destaque, claro, foi o Botafogo, que conquistou o título com 79 pontos e quebrou um jejum de 29 anos sem levantar o troféu do Brasileirão. O Clube Carioca, que comemorou o seu tricampeonato e agora foca na Copa Intercontinental. Na próxima quarta-feira próxima, o time enfrenta o Pachuca do México no Catar pelas quartas de final, sonhando com uma possível final contra o Real Madrid, que já está garantido na decisão. Além disso, com o título nacional, o Botafogo também ele assegurou a sua vaga na Supercopa do ano de 2025, onde enfrentará a equipe do Flamengo, que foi o campeão da Copa do Brasil. No Mangueirão, este jogo acontecerá no Mangueirão, em Belém, no dia 2 de fevereiro. Quem também fez uma boa campanha, aliás, foi a equipe do Palmeiras, O Palmeiras que terminou em segundo lugar com 73 pontos. A equipe do Palmeiras buscava o tricampeonato consecutivo, mas infelizmente para os palmeirenses ele não veio, mas viu o título escapar nas últimas rodadas. Já o Flamengo, a equipe do Flamengo ficou em terceiro com 70 pontos conquistados, seguido pelo Fortaleza, que fez história mais uma vez, a equipe do Leão, o Fortaleza, que terminou o campeonato com 68 pontos. Já o Internacional, a equipe do Colorado, a equipe do Internacional terminou o Campeonato Brasileiro da Série A com 65 pontos e o São Paulo com 59 pontos. Completaram o G6 e tem garantido vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América do ano de 2025. Na pré-Libertadores teremos o Corinthians e também o Bahia, que terminaram bem no torneio. Já na Sul-Americana, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio garantiram as suas vagas, E o Juventude e o Red Bull Bragantino escaparam do rebaixamento e seguem na Série A do ano de 2025. E falando em rebaixamento, infelizmente o rebaixamento, foi um pesadelo para alguns times, como o Atlético Paranaense em seu ano de centenário. Olha só, em seu ano que a equipe do Furacão completa 100 anos, terminou na 17ª colocação e foi rebaixado com 42 pontos, encerrando 12 anos consecutivos no Campeonato Brasileiro da Série A. A equipe do Furacão do Atlético Paranaense vai disputar a Série B em 2025. Este foi o quarto rebaixamento da história da equipe do Atlético Paranaense, que, por curiosidade, fará o clássico Atletiba na Série B do ano de 2025 contra a equipe do Coritiba, que não conseguiu o acesso para a Série A. As demais equipes que foram rebaixadas junto com o Atlético Paranaense, além de Atlético Paranaense, caíram Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Criciúma terminando com 38 pontos e Atlético Goianiense e Cuiabá com 30 pontos, respectivamente. Agora vamos falar da artilharia do Campeonato Brasileiro da Série A. Na artilharia, o prêmio foi dividido entre Yuri Alberto, do Corinthians, e Alejandro, da equipe do Vitória, que marcaram 15 gols cada um. Uma marca importante em um campeonato tão equilibrado, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Falando da última rodada, tivemos resultados marcantes nessa 38ª rodada. O Botafogo fechou com chave de ouro, vencendo o São Paulo pelo placar de 2-1. Já o Palmeiras, ele foi surpreendido em casa para o Fluminense. A equipe do Fluminense escapou aí do Z4 das últimas colocações, vencendo o Palmeiras no Allianz Parque pelo placar de 1-0. O Corinthians garantiu a sua pré-Libertadores, Venceu o Grêmio na Arena do Grêmio
pelo placar de 3-0, enquanto o Flamengo empatou em 2-2 com Vitória. Destaque também para a goleada do Red Bull Bragantino, que goleou o Criciúma pelo placar de 5-1, tá? Então, portanto, o Red Bull Bragantino, que iniciou a 38ª rodada no Z4, escapou na última rodada, goleando o Criciúma por 5-1. Criciúma que, por sua vez, já estava rebaixado. Tivemos também o Fortaleza vencendo o Internacional pelo placar de 3-0. Fortaleza, portanto, batendo a equipe do Internacional por 3-0. Brilhante campanha da equipe de Juan Pablo Vojvoda, da equipe do Fortaleza, que vai disputar a Libertadores de 2025. E o Atlético Mineiro, que recebeu na Arena MRV sem público, venceu a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, onde decretou o rebaixamento da equipe do Furacão. O Brasileirão deste ano provou mais uma vez porque é considerado um dos campeonatos mais disputados do mundo. Por quê? Emoção do começo ao fim, histórias de superação e algumas decepções marcaram, esta temporada. E agora é esperar a temporada de 2025 e todas as emoções que o futebol brasileiro promete trazer. E eu vou deixar aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A para você ver como é que ficou a classificação do seu time. Em primeiro, o Botafogo terminou com 79 pontos, segundo, o Palmeiras, 73, em terceiro, a equipe do Flamengo com 70 pontos, como você pode ver na tabela, em quarto, o Fortaleza, 68 pontos, em quinto, o Internacional, 65, em sexto, São Paulo, 59 pontos, em sétimo, Corinthians, 56, oitavo, Bahia, 53 pontos, em nono, o Cruzeiro, 52, em décimo, o Vasco da Gama, 50, em 11º, Vitória, 47, 12º, o Atlético Mineiro, também 47 pontos, em 13º, Fluminense, 46 pontos, 14º, o Grêmio com 45, 15º, Juventude, 45 pontos também, em 16º, o Red Bull Bragantino, com 44 pontos, e os 4 rebaixados, em 17º, Atlético Paranaense, 42, 18º, o Criciúma, 38, 19º, o Atlético Goianiense com 30 pontos e em 20º, o Cuiabá com 30 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro da Série A. Os 4 clubes que conquistaram o acesso para a Série A de 2025 foram Santos, campeão brasileiro da Série B, com uma campanha de oscilações, mas terminou sendo o campeão brasileiro da Série B. O Mirassol, que segue a sua trajetória de crescimento no cenário nacional. Tivemos também o Sport Recife, que terminou na 3ª posição, e o Ceará, que também garantiu a sua vaga com desempenho consistente. Santos, Mirassol, Sport e Ceará irão disputar a Série A de 2025. Então é isso, meus amigos. Fechamos mais uma temporada cheia de emoções no futebol brasileiro. Obrigado pela companhia de todos. Até uma próxima. E lembrando sempre, mídia esportiva. Aqui o futebol acontece.